Dizem que Pompeia morreu em agosto, mas eu estava lá e lembro do frio. O ar era de outono e as folhas caíam nas ruas como se o tempo tivesse se enganado de estação. A data está errada, sempre esteve. O tempo se engana mais do que admite. E eu devia saber disso melhor que ninguém. Eu cheguei à cidade no fim da tarde. O Vesúvio parecia dormir, mas cada tremor soava como um aviso que ninguém queria ouvir. Homens brindavam no fórum, crianças corriam entre colunas. Havia alegria e uma estranha negação, como se todos, em silêncio, já soubessem o que viria. Foi então que a vi, junto à fonte, com um jarro de barro e um olhar de sol. Chamava-se Lívia. Falou comigo como quem reconhece um estranho de outra vida. E talvez tivesse me reconhecido de um tempo que ainda não existia. Passei o dia com ela. Falamos do mundo, dos deuses, dos sonhos. Ela dizia que queria ver Roma, sentir o mar de Alexandria. Sorri. Como eu poderia dizer que Roma cairia, Alexandria queimaria, e o mar um dia seria de cinzas? No fim da tarde, ela me levou ao ateliê do pai, um escultor. Entre colunas quebradas e blocos de mármore, havia algo que me fez parar. Uma estátua inacabada. Quando vi, senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Era eu, a mesma expressão, o mesmo corte no queixo, até o olhar cansado. Mas eu nunca o havia visto antes. O escultor disse que sonhava com aquele rosto, que o via todas as noites parado no fogo, olhando o vulcão. Ele surge toda vez que o tempo decide recomeçar. Lívia riu, achando que era delírio do pai, mas eu sabia que não era. Naquela hora percebi algo. O tempo não recomeça, ele tenta corrigir o que quebrou. Havia algo diferente em Pompeia naquele dia. Uma calma impossível. As pessoas estavam alegres, quase gratas. Os risos tinham gosto de despedida. Mulheres ofereciam flores aos deuses com ternura. Soldados brindavam entre lágrimas. E crianças escreviam nomes na poeira, como se quisessem deixá-los registrados no tempo. Um velho, sentado à sombra, me olhou nos olhos e disse: "Hoje o tempo vai parar de fingir que é infinito." Ninguém fugia. Pareciam esperar o fim como quem cumpre uma promessa feita há muito tempo. Quando o sol começou a sumir, o céu se partiu. O Vesúvio rugiu como um deus esquecido, lembrando ao mundo que ainda estava vivo. O chão tremeu e o mármore do ateliê se rompeu em linhas perfeitas, como se cada rachadura já estivesse desenhada antes do tempo existir. Corremos. O ar ficou pesado, o vento cortante, as ruas cheias de cinza e música. Sim, música, porque mesmo quando o fogo começou a cair do céu, os músicos tocaram e as pessoas dançaram. Pompeia se despedia de si mesma. Por um instante, achei que reconhecia aquele som, o mesmo que ouvi em outros fins que ainda não tinham acontecido. Quando o primeiro clarão tomou o horizonte, abracei Lívia. Senti sua pele fria e o som do tempo se partindo. Então, tudo parou. O fogo congelou, as cinzas ficaram suspensas. E por um instante, a eternidade coube em um único beijo. Foi nesse instante que algo dentro de mim se partiu também. Quando abri os olhos, ela não estava mais ali. Séculos depois, quando escavaram Pompeia, encontraram centenas de corpos, mas nenhuma estátua de homem inacabada, nenhuma lembrança do escultor. E por quase 1700 anos, ninguém falou o nome daquela cidade. É como se o mundo tivesse decidido esquecê-la.
como se alguém ou algo tivesse apagado Pompeia do tempo. E às vezes penso que fui eu. Anos depois, ou séculos, reencontrei Lívia. Paris, 1889. Ela estava diante da Torre de Ferro, com o mesmo olhar, o mesmo sorriso. Usava um colar com um pequeno fragmento de pedra negra, o mesmo que o pai segurava antes da explosão. Por um segundo, o mundo pareceu hesitar. O mesmo frio, o mesmo eco distante, como se o tempo lembrasse de si. Ela não me reconheceu. Mas quando falei com ela, respondeu: "Todos estamos de passagem, estrangeiro. Só o tempo fica." E naquele momento percebi que talvez o Vesúvio não tivesse matado ninguém, apenas levado alguns de volta para outro lugar. Dizem que Pompeia foi engolida pela terra. Mas às vezes, quando o Vesúvio estremece, eu ainda ouço sua voz. Ser condenado a reviver o tempo deixa marcas que nem o próprio tempo consegue apagar. Histórias como essa me fazem duvidar se eu ainda sou humano. Às vezes penso que o tempo tenta me consertar. E foi o mesmo sentimento que tive 2 séculos depois, bem longe daqui. Mas isso é uma história para outra era.